Segunda Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 9. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu vou ler para ganhar tempo. Versículo 1 que diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Estamos todos assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Esta mensagem, qual o Senhor ministrou em meu coração durante esta semana, e já ouvimos, eu já ouvi muito durante esta semana acerca de promessas. Se há algo no culto, na igreja, na reunião como esta, que nós muito ouvimos, além de palavras de salvação, é promessas. Se estamos aqui, é por causa da promessa. Não é promessa simplesmente de porta aberta, de alguém da família na presença, libertação de alguém, transformação de alguém. Não é promessa simplesmente de bens que vão perecer nesta terra, mas principalmente da promessa da vida eterna. Nós temos a convicção e a certeza, dentro da Escritura Sagrada, que quando Deus escolhe, Ele sonda, Ele esquadrilha, Ele conhece o coração. Há na Bíblia relatado que um homem chamado Samuel, profeta, juiz e sacerdote, a qual nasceu à base de oração, à base de clamor, à base de busca. A tua mãe pagou alto preço, ouviu muitas coisas, até poder gerar, até o seu filho nascer. Porque enquanto ela está grávida, eu creio, ela gerando, antes de dar luz, ela continuava a ouvir algumas zombarias, algumas palavras que o afligia e o que o machucava. Mas mesmo assim, ela deu graças a Deus, glorificou o nome do Senhor, quando dá luz àquela criança e entrega ao sacerdote ali para cumprir o seu voto. Já comecei a falar sobre promessas, sobre votos, a qual fazemos perante ao Senhor, a qual temos que cumprir perante a Ele. Sabemos que Davi, quando o profeta Samuel, este jovem, este homem já com uma certa idade, é orientado por Deus a ir até a casa de Jessé, porque lá ele tinha o proviso de um rei, lá tinha um jovem, um homem que ele tinha escolhido para ser sucessor de Saul. Alguns dizem que Saul não foi escolhido por Deus, mas Saul foi Deus que direcionou ao profeta. Saul foi Deus que planejou tudo para que Saul viesse à casa das jumentas e se encontrasse com Samuel. Porque Deus tem várias maneiras de trabalhar, mas Deus deu Saul conforme a petição do povo. Ali está escrito: pedes e não recebe, porque pedes mal. Então Saul veio porque o povo pediu. O povo olha para um lado, olha para o outro e olha para trás. Todo mundo tem, porque nós não podemos ter. Então Deus olha para a terra e vai dizer: Samuel, não se entristeça, porque você é sacerdote, você é juiz, você é profeta, mas o povo não quer mais a tua liderança espiritual, a tua cobertura espiritual na terra. O povo não está desprezando a sua autoridade, o seu juízo, você sendo usado por mim na terra, a boca de Deus na terra. Não se entristeça, o povo não tem te rejeitado, mas tem rejeitado a mim, e Deus envia Saul. E todos aqueles que é escolhido por Deus tenta correr de chamado. Saul tentou correr, se esconder nas bagagens.
Davi também, quem sabe, olha para a situação atual, olha para o suporte físico dos seus irmãos, olha para o suporte físico dos soldados, e olha para si, e entende que ele tem a capacidade de ser um rei, de ser um bom rei, mas que todos aqueles tinham, Davi não tinha. E o que Davi tinha, aqueles que tinham aparência não tinha. Davi talvez não tinha aparência, não tinha porte físico, não falava muito bem, quem sabe. Mas Davi tinha a essência, tinha o coração quebrantado e contrito. E Deus se agradou pelo coração de Davi. O interessante é que eu já vi uma, eu já vi duas, eu já vi três pessoas diferentes, lugares diferentes, tempos diferentes, dizer algo que eu já tinha entendido na minha pouca sabedoria. O que é? Deus usa Saul, sem Davi nem Saul perceber, para tratar o caráter de Davi, porque as minhas perseguições que Deus nos dá estrutura para o nosso chamado, as minhas perseguições que Deus nos dá estrutura para aquilo que Ele tem para nossas vidas. É a tempestade que nos deixa mais forte, que nos fortalece, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos dá estratégia para suportar e para sair de toda e qualquer luta. E Saul, quando é afrontado pelos filisteus, ele e todo o povo, alguns dias sendo afrontado, não tem ninguém aí para lutar comigo, com o gigante. Aparece Davi vai levar alimento para seus irmãos que estavam na guerra. O pai de Davi diz: olha, esse aqui é serviço dos mais novos. Lembra de José, como já foi citado? José ele foi levar alimento para seus irmãos. Chegando lá, ele foi lançado no poço. E do poço foi vendido. E de vendido foi para o Egito. E do Egito foi para acusado. Da acusação foi para a cadeia. Da cadeia foi para o palácio. E do palácio virou governador. Davi a mesma coisa. Vai levar pão para os seus irmãos. E lá escuta o gigante afrontar todos os capacitados, todos os fortes, todos os experientes na guerra. Não tem nenhum de vocês para lutar comigo. E quando ele falava isso, os capacitados, os fortes, se tremiam, não tinha força, não tinha coragem de lutar com aquele gigante. Aí veio Davi, frágil, não tinha muita aparência, era formoso, pequena estatura, um jovem, com pão, e Deus me ensina. O irmão de Davi está afrontando ele, o irmão de José está desprezando os sonhos dele, mas Davi não vai levar pedra para os irmãos, nem José, ele vai levar alimento para quem persegue. A Bíblia está escrito: pagar o mal com o bem, e não retribuir o mal com o mal. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que quando Davi escuta aquela afronta, ele vai até Saul, que era o líder, e pede de alguma maneira, de alguma forma, permissão para ir naquela peleja. E Davi e Saul olha para Davi, para a sua aparência, para a sua estrutura, e vê a capacidade daquele jovem ganhar aquela peleja. Quem sabe, Saul olha para Davi e olha para os seus soldados, e ele vai dizer: filhos experientes, soldados guerreiros, pelejou várias guerras, fortes, não estão conseguindo ir, não tem força, nem coragem. Você, que só cuidava de poucas ovelhas, que andava com a funda, com pedras, vai conseguir esta peleja e consegue as suas armaduras, consegue as suas roupas de guerra, Davi, a qual não cabe. Cada um tem que ter o seu altar, a sua maneira de se revestir, cada um tem que ter a sua armadura particular, porque a armadura do meu irmão não serve para mim, a armadura da minha esposa não serve para mim. Cada um usa as suas armaduras, as suas estratégias de se revestir para esta grande guerra que não é pessoal, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é assim contra o principado, a potestade, o príncipe das trevas. A guerra não é contra o homem. E às vezes não estamos sabendo distinguir quem é quem. Nunca sabemos colocar em prática esta palavra. Qual? Repito, a guerra não é contra o homem, é espiritual. Ainda que seja um homem, por trás há o espiritual maligno agindo
por detrás. E Davi consegue pelejar e ganhar aquela peleja. E após aquela peleja, o povo começa a reverenciar, começa a bradar. Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Quando Saul escuta essa adoração, ele entende: se um menino que chegou, um jovem que chegou, matou 10, eu que sou rei, matei 1000, só me resta o trono. Eu estou no trono, mas o povo todo já adora este jovem, este menino que matou esse gigante. Louvado seja Deus. E Saul se irrita, que é o espírito que mais tem agido e operado no meio cristão, é o espírito da antipatia, é o espírito da inveja, é o espírito da soberba. Só eu posso, só eu faço, é melhor quando é eu, poderia ser eu, era para ser eu, ela não consegue, eu era melhor, ele não consegue, era bom que fosse eu. É o espírito da inveja, da antipatia, da arrogância. E Davi, louvado seja Deus, não era ele que escreveu o louvor que ele matou 10.000, foi o povo que entendia pelas obras dele e via as suas conquistas e quanto Deus era na vida dele. Todo o crescimento, destaque incomoda. Isso é escrito em Êxodo capítulo 26, que havia fome em Israel. Havia fome no povo de Deus. Quem está reinando, ou melhor, qual é a descendência? Isaac. Abraão já tinha morrido. Isaac era com a esposa. O que acontece? Não tem comida, nem para mim, nem para a esposa, nem para os filhos, nem para o povo a qual eu sou líder. E agora, quando a coisa aperta, a nossa tendência carnal é o quê? Olhar para trás. Isaac olha para trás. Vou voltar para o Egito. E Deus não permite. Ele só pensou, cogitou em voltar para o Egito, mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe que estás pensando agora. Ele sabe que está pensando agora. Ele está guardando quem está lá. Ele está guerreando em todas as guerras em nosso favor. Está escrito em Ageu que ele é o Senhor das guerras. Louvado seja Deus. Está escrito, louvado seja Deus, que todas as pelejas, como fosse em carro, pelo nosso irmão Messias, sobre Josafá, capítulo 20. E quando ele fala aqui, ele está dizendo: olha, o povo nem ganhou a peleja ainda, mas estava todo mundo comemorando a peleja. Porque no meio da reunião, quando ele foi orar, foi jejuar, buscar a Deus, Deus levanta no meio do culto, no meio da reunião, não foi de fora, não foi chamado, não foi convidado, não foi pregador de nome, pregadora de nome, não foi resposta de fora, no meio do culto da reunião, levantou um homem e disse a ele: olha, nesta peleja não terás que pelejar. Parai, está em pé e veja e contemple o livramento do Senhor. A Bíblia está escrito, pegando esse gancho, que quando aquela azeite acaba, eu aprendi com um pregador. E o pregador escuta, aprende e usa no momento específico. E esse momento específico é agora. Está escrito que o cobrador bate na porta. A mulher abre, eu vejo assim: seu marido morreu e ficou me devendo. E não tenho dinheiro para pagar. Vou levar seus 2 filhos para pagar a dívida. Quando eu quero chegar, eu vou chegar lá. O que é que tem a ver o profeta que estava com Josafá com a viúva, a qual o credor está na porta para levar os filhos para pagar a dívida? O credor não está errado de cobrar e de levar os filhos. Ele tem um direito. O que ela vai dizer? Vou até o profeta, não de nome. Profeta ungido, separado do Senhor. Profeta que molhava, que lavava, que ajudava ao ministério de Elias.
Profeta que é profeta, ele sucede alguém. Rei dos passados sucedia alguém. E rei do passado, alguém só sentava no trono dele. Quando o rei, que o pior que ele fosse, morria. Todos os reis que estão na Bíblia, para alguém sentar no trono dele, ele teve que morrer. Era Deus permitindo a tua morte. Ninguém arrancava ele porque queria. Ele tinha que morrer para alguém ser seu sucessor. E essa mulher está me dizendo: o problema está na minha porta, para onde eu vou? Até o profeta. A mulher está me dizendo: na minha casa tem um problema, para onde eu vou? Atrás de Jesus. A mulher do curso de sangue está com problema, o que ela me diz? Vou atrás de Jesus. O centurião está com problema na tua casa, o que ele diz? Vou até a Jesus. O casamento acabou o vinho. Se fosse hoje, dizia: calma, o profeta está aqui, eu vou multiplicar, eu vou transformar a água em vinho. Jesus, sem pressa nenhuma de ver seu nome divulgado nos cartazes, outdoor. Ainda não é chegada a minha hora. O momento de o nome ser soprado vai chegar. Não precisa eu tentar me aparecer para o nome ser soprado. No momento certo, meu nome vai ser soprado, ou para perto ou para longe. O importante é, a fama de Jesus percorria por toda a cidade e circunvizinha. Resumindo, não só em Salvador, mas toda a região, o nome de Jesus na época percorria. Pergunta é: qual era a forma de Jesus? Ele curava, libertava, transformava, água e vinho. Qual era a forma de Jesus? Ressuscitava homens e mulheres, libertava as mulheres impuras. Qual era a forma de Jesus? Fazia prodígios e maravilha. A pergunta é, no nosso dia, qual é a fama de muitos dos nossos irmãos? Qual é a fama? Qual é a fama? A mulher está dizendo: profeta, está um credor lá em casa que levaram meus filhos. Você sabe que meu marido temia, servia ao Senhor. Muitos não querem servir ao Senhor. Muitos não querem orar ao Senhor. Muitos querem ser prestativo na obra do Senhor. Mas muitos só querem ficar no reconhecido. O profeta vai dizer: o que é que tem em casa? Não tem nada, a não ser uma botija de azeite. A botija serve para ou lamparina ou para alimento. Ou seja, porque em casa eu vejo como um ouro em líquido. Não era algo desprezível, era algo de muito valor cotidiano. Não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E ele olha para ela e vai dizer: vai, entre na tua casa, feche a porta. Quem está fechando a porta? A mulher. Quem está dentro? Os filhos. Ou seja, para ter multiplicação e milagre, restauração, transformação, cura, renovo, resposta, só fica quem é íntimo. Quem está? Os filhos. Busca vasos emprestados. Os vasos vieram emprestados. Pergunta: vêm cheios ou vazios? Todos os vasos vieram vazios. Aonde estava a botija de azeite? Dentro da casa da mulher, da viúva. Os vasos vieram vazios, querendo o quê? Resposta. O quê? Confirmação. O quê? Renovo. O quê? Cura. O quê? Confirmação. Resposta. Libertação. Os vasos da casa que foi multiplicando e enchendo vasos, todos que vieram vazios. Pecado. Tem muitos vasos por aí que dizem: não preciso ser cheio porque eu já estou cheio. Se andar com quem é cheio, ou fosse cheio também, não ia existir 5 loucas e 5 prudentes. Porque as prudentes tinham reserva, estava cheia, e as loucas não. Então as loucas não estão vazias, não estão cheias, estão vazias. Mas não é porque anda com quem tem que nós temos. Cada um tem que buscar se encher daquilo que é pessoal. Unção é pessoal, modo de louvar é pessoal, de pregar é pessoal. Se tentar imitar um ou outro, não vai dar certo. Cada um fica na sua vocação, cada um fica no seu chamado. Louve como você louva, pregue como você prega. E Deus me ensina: seja você mesmo. Cada um eu uso de uma forma, fala de uma forma, expressa de uma forma, louva de uma forma.
mas eu recebo. Não queira ser que nem um ou outro, mas seja você mesmo. A mulher está dizendo, louvado seja Deus, todos os vasos foram cheios, o azeite para, e todos os vasos foram cheios. Só estava presente os da família. Em concordância, o azeite multiplica. Em concordância, as coisas acontecem. Em concordância, vimos o milagre de Deus. Davi, louvado seja Deus, não queria ser quem Deus, a qual o escolheu. Quem sabe na mente dele, a vida dele só ia ser aquilo ali, cuidando de ovelhas. Há quem diga que eram ovelhas malhadas, ou seja, não era de muito valor. Uma coisa eu sei, com muito valor ou de pouco valor, ele cuidava com amor e com dedicação. Muito valor ou com pouco valor, ele cuidava com amor e com zelo. E Jonas, quando vê Davi ganhando, ele tira sua roupa, sua capa, lança sobre Davi, pega sua espada e dá a Davi, pega sua roupa e dá a Davi. Ele se apega, se ama. Eu não sei você, em algum momento da tua vida conheceu uma pessoa alguns dias, pegou uma amizade tão sincera e pura, que a impressão que tinha é que já conhecia há muito tempo. Eu vejo Jonathan com esse mesmo apego a Davi, com essa mesma amizade, sinceridade, o que é difícil. Amigo sincero, irmão sincero, irmã sincera, é difícil, porque cada um pensa diferente, cada um age diferente, mas Jonathan se agrada de Davi, tira suas roupas e dá a ele. Quem sabe Jonathan vai enxergando quem Davi vai ser. E Jonathan olha para ele e diz: olha, faz uma aliança contigo. E faz essa aliança. A aliança eu quero dizer: se você morrer, eu cuido dos seus. E se eu morrer, você cuida dos meus. Muitas vezes dizemos: se eu precisar, fulano ou fulano me ajuda. É só precisar para ver. E às vezes quando a coisa aperta, você vai direto àquela pessoa que é o mais próximo, mais íntimo, e muitas vezes não acha ajuda a qual imaginamos. A viúva de Naim, as filhas de Elisa, a senhora levou para a cidade de Naim, que é um lugar calmo, aconchegante, tranquila, significado. Eu vejo um discípulo lá para Jesus dizer: se a cidade é calma, tranquila, não está escrito, irmãos. O significado de Naim é lugar calmo, aconchegante, tranquila. E dá a entender que é um lugar tranquilo e calmo. Hoje não. O nome dos bairros tem o nome de paz, de tranquilo, de aconchegante, mas a gente sabe como é que está. Só tem um nome. Mas o lugar dá a entender que era assim. Eu vejo um discípulo lá para Jesus, esse lugar calmo, aconchegante, não tem nem a necessidade de Jesus está presente. Mas como eu falei, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus está operando aqui, falando aqui, usando aqui. Ele está cuidando lá, guardando lá, protegendo lá, curando lá, quebrando laço lá, dando mais uma vez livramento lá, suprindo lá, abrindo porta lá. Se a pessoa me diz assim, amanhã eu vou fazer tal cirurgia, vou ver tal emprego, e vai dar tudo certo. Eu falo diferente. Já deu tudo. Quando eu falo já deu, eu peço o pano do acontecimento. Jesus vai dizer: Lázaro está aí, onde está? Senhor, graças te dou, mas Lázaro já está morto. Graças te dou, porque sempre o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve, mas para que este povo creia que foi o Senhor que me enviou. Graças ao Senhor, eu te agradeço por aquilo que ainda vai acontecer. Lázaro, vem. A multiplicar o pão e o peixe. Jesus traz os pães, 5 pães ou 2 peixinhos, ou vice-versa. Apresenta a Deus, graças te dou, pelo quê? Pela multiplicação. Mas não multiplicou ainda, porque é agradecendo. Porque vai acontecer. E ele me
agradeça antes. Glória a Jesus. Porque quem nós buscamos é fiel para suprir e para fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jonathan, vou entrar porque é o horário, ama Davi, faz aliança. E a aliança que a aliança não pode ser quebrada. Não pode ser quebrada. Alguns dizem que os judeus, o casamento, o pai do noivo se encontrava com o pai da noiva, formava aquela aliança, aquele casamento, e a noiva ou o noivo não podia desfazer a aliança. Eu já vi estudo, comentário sobre essa tradição judaica. Eu sei que muitas pregações, talvez a gente sai do culto e vai ver se o irmão que pregou está certo, ou a irmã. Algum estudo fala sobre isso, que era o pai que arrumava o casamento. E o noivo não poderia quebrar aquela aliança, só a noiva. É Jesus dizendo: vocês noivas, nós noivas, podemos quebrar a aliança, mas o noivo permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiel, o noivo permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Como é o casamento? Não sei. Só meu pai que sabe. Era o pai que preparava o banquete, preparava a casa para o casamento, para a consumação da aliança, para se realizar o casamento. É você que vai dizer algo, não sei, é o pai que sabe, mas agora Jesus já está com o pai, agora ele sabe. E nós, noiva, temos que permanecer fiel, mas é pela graça, e deve ver entender como é que recebe coisa de graça. Geralmente, a gente nem cuida direito. Foi de graça, mas quando a gente soa para conquistar e bater, a gente zela mais. Mas esta graça temos que zelar, cuidar para aquele grande dia, esta promessa de estar com o Pai venha se realizar nas nossas vidas. Nós vamos abusar da graça, do favor imerecido. Jonas se apega a Davi, ama a Davi, e o pai percebe. Davi começa a fugir, porque Saul já quer o matar. Saul já não suporta mais a presença de Davi. Passa-se anos. Saul leva metade do seu tempo de reinado perseguindo, praticamente a metade perseguindo a Davi fugindo. Matou vários sacerdotes porque deu alimento a Davi, porque deu a espada de Golias a Davi, porque sustentou a Davi e seus soldados. E quando alguém que estava presente viu, foi para Saul e disse: olha, o sacerdote Aimeleque ajudou a Davi, alimentou e levou a arma a Davi. Ele vai ganhar fome, porque tem gente para crescer, para ter carro, para ser algo, puxa o tapete do outro, vai até Saul e conta. Saul vem, pergunta o sacerdote, na verdade, ele confirma e mata todos os sacerdotes, toda a família, bebê de colo, animal, tudo ele mata. Só é um homem que conta da vida, Davi se entristece por causa dele, pessoas inocentes morreram. E aquele homem que entregou a Davi recebeu a recompensa dele. Louvado seja Deus. Então Davi fugia para não ter combate, para não ter guerra com Saul. E um desses homens, no capítulo 30 do 1 Samuel, que ajuda Davi, o povo que estava com Davi, dá terra a Davi morar com o seu povo, faz uma reunião com os filisteus para pelejar contra Saul. E Davi participa dessa reunião desses dois reis. Davi está no meio para ajudar a pelejar contra Saul. Mas um dos reis, usado por Deus, eu vejo, vai dizer: olha, você não vai com a gente porque você é israelita. Vai que no meio da peleja você vê
eu entendo assim. Você vê os seus irmãos morrendo, você vira e vem lutar contra a gente. Você não vai. E Davi não vai. Eles vão e mata a Saul e a Jonatas. Na realidade, Saul não foi eles que mataram. Eles feriram a Saul e Saul se matou sem noção na lança. O que eu quero dizer é, se Davi vai para a peleja, ele é participar da morte de Jonatas, que fez a aliança, e de Saul. É por isso que Deus trabalha no silêncio. Às vezes havendo pessoas fazendo tudo aquilo que não agrada a ele, fazendo, falando, agindo, e Deus em silêncio, porque por trás é tudo permissão dele para algo maior, a qual não entendemos hoje, mas amanhã vamos entender. Saul morre, Jonathan morre, Davi começa a reinar totalmente em toda a região, começa a ganhar pelejas. Alguém, talvez nós fizemos aliança com alguém e achamos que a pessoa com a qual fizemos aliança nos esqueceu da aliança, mas não é. A pessoa também tem problema, tem luta, está guerreando. Davi está guerreando, após cessar a guerra, do nada ele vai lembrar. Não tem ninguém na casa de Saul para que eu possa servir, ajudar, fazer algo. Não tem ninguém. E alguém vai dizer, tem um, chama o servo de Saul, Ziba, que está tomando conta daquilo que pertencia a Saul. Não tem ninguém na casa de Saul para dar atenção, prestar benevolência, ajudar. Ele tem um, Mefibosete, mas ele é coxo de ambos os pés, porque na guerra a ama, que é a babá, correndo com ele caiu e machucou os meus pés. Ele ficou coxo de ambos os pés. Manda chamar aonde? Em terra nenhuma, Lodebar, lugar nenhum, lugar sem pasto. Manda chamar, e quando ele vem, Davi vai dizer a ele que ele iria comer na mesa do rei o tempo todo. E Ziba estava tomando conta da riqueza que pertencia ao avô de Mefibosete, e iria servir a ele. E Mefibosete, o coxo, iria comer na mesa com Davi. O que eu quero dizer naquele grande dia, muitos que se acham perfeitos, vai estar servindo e na mesa aqueles que têm defeito, a qual Deus resgatou e pela misericórdia curou e salvou. De pé está os perfeitos e na mesa com o rei o coxo. Quem está de pé não vê o defeito dos pés dele, porque o pano o cobre. Quem está de pé não vê o defeito de Mefibosete, mas quem está de pé sabe que ele sabe do seu defeito, mas também está vendo que aquele homem a qual Deus escolheu. É por isso que ele vai dizer: escolhi Davi segundo o meu coração. Se Deus não pega com Samuel, ele ungia o irmão de Davi, porque tinha aparência, tinha porte, mesmo o homem de Deus, ele ia ungir a pessoa certa. O homem de Deus olha a aparência, olha a formosura, e Deus que sonda o coração para nos dizer: eu tenho o rejeitado. Não é ele de Samuel, é o outro, que está onde? Trabalhando, aonde? No pasto. Manda chamar, ninguém vai se sentar na mesa enquanto ele não chegar. Então Davi retribui a misericórdia que Deus teve com ele, que Mefibosete. Chama ele para quê? Sentar na mesa comigo o tempo que eu vivi. Amém? A aliança está de pé. Não se preocupe com o que alguém falou e eu estou cumprindo. Entenda. Talvez ele ou ela está com um problema também, mas o problema vai passar e a atenção devida vai estar perante a você, e a ajuda e a aliança será cumprida. Vai me aprofundar em nome de Jesus.